Continuando agora sobre as nossas memórias, falando agora sobre o período da Del Rio, foi muito importante para mim. Primeiro, foi um emprego que tinha muita estabilidade, né? Dava o almoço, que eu esqueci de dizer, tanto lá para o Seu Leite como para a Relux, eu tinha que levar o meu almoço todo dia. E na Relux, o meu irmão Helder levava todos os dias o almoço. E que, aliás, ele também ficou levando almoço. Havia essa prática, era mais barato levar o almoço do que você comprar o almoço na cidade. Hoje sai quase do mesmo preço, porque a passagem do ônibus indo e voltando já dá quase para comprar o almoço. Pois bem, então, lá era um departamento grande. A primeira experiência que eu tive lá foi de fazer busto para colocar os sutiãs, né? Tinha uma máquina e a gente pegava um pedaço de polietileno e colocava, e ela esquentava o polietileno, e quando acabava, moldava o busto. E aí a gente cortava com estilete e lixava. E levava para as lojas, né? Aí na loja a gente fazia exposição, fazia letreiro de isopor, pintava o letreiro de isopor e fazia aquela decoração. Todas as marcas tinham os seus decoradores, tinha a sua equipe. A nossa equipe era externa, era o Tiago, que tinha vindo do Lore, era muito experiente, o Zé Maria Furtado, e eu, e o Costa, né? Aí o Costa saiu e ficou só o Tiago, o Zé Maria e eu. E o Zé Maria, Tiago e eu, exatamente. E interno tinha ainda o Estácio e tinha o Luiz Nascimento. E depois tinha outros também, outros colegas, né? O Luiz Nascimento, ele faleceu num acidente de moto. Era uma das poucas pessoas que tinham moto naquele tempo. Pois bem, e aí, como em oficina, né, no ateliê, a gente faz de tudo, eu comecei também a aprender a fazer muita coisa. E o Estácio era muito competente. Inclusive, depois eu levei o Estácio para fazer uns trabalhos na UES. Até hoje ele ainda faz as placas lá da UES. Bom, a grande destaque que eu faço desse período da Del Rio foi que eu tive a oportunidade de ir visitar outros estados. As lojas eram lançadas, né? E a empresa mandava a gente para fazer o marketing, né, interno, a merchandising interna da loja. Então aí eu fui a Teresina para trabalhar, por exemplo, na loja Lobrais, montar as lojas Lobrais, e aproveitava e fazia outra visita. Tinha um vendedor da região, e ele levava a gente nas lojas, e a gente fazia, era Pernambucana, essas lojas maiores, né? Fui também para fazer a inauguração da loja, não sei se Lobrais ou foi Pernambucana, lá no Pará. Eu fui 2 vezes a Belém pela Del Rio. Fui a Natal, essa eu lembro bem, que foi a inauguração da Lojas Americanas em Natal. Ou era Lojas Americanas ou era Lobrais em Natal. Depois eu tive uma experiência com o vendedor que faleceu agora, o Carneiro, indo ele era dessa região do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Então nós fizemos todas essas lojas principais das principais cidades, vamos dizer assim, as principais lojas das principais cidades. Passamos uma semana, fomos Mossoró, Caicó, Currais Novos, Pau dos Ferros, aí entramos na cidade da Paraíba, né, até Campina Grande, e voltamos de novo para Fortaleza, Açu, no Rio Grande do Norte, a cidade da Paraíba, que agora me falha a memória, mas eu lembro bem de Campina Grande, João Pessoa. Eu estive em João Pessoa também para inauguração de loja. Então, inclusive uma vez eu estava no trabalho na João Pessoa, passando uns 2 dias com ele, trabalhando nessa inauguração de loja, e no final de semana eu fui a Recife. Primeira vez que eu tenho umas primas lá.
Foi muito, muito oportuno. Então, a Del Rio me deu essa oportunidade. Aí eu fui aprendendo isso, né? E sendo requisitado. Aí, quando foi em 81, tinha um acampamento Jamboree, que existe até no livro sobre os escoteiros, né? Que depois eu ainda vou falar. E aí eu queria ir esse acampamento, eu era escoteiro. E aí eu negociei com o seu Carlos, que era o diretor comercial, que era o nosso chefe na Del Rio, irmão do dono. Pois bem, eu fui nas minhas férias, mas ele arranjava, me dava passagem, ele arranjava passagem da Itapemirim, grátis, né? Porque a Del Rio transportava através da Itapemirim. E aí eu fui de graça até o Rio de Janeiro, na Itapemirim. Do Rio de Janeiro fomos para São Paulo, de São Paulo para Paraná, e do Paraná para o Rio Grande do Sul. E na volta eu vim por conta da Del Rio, com as diárias passando aí. Fiz um trabalho com o vendedor de Porto Alegre, nas principais lojas de Porto Alegre, depois Curitiba, depois São Paulo, depois vim para Minas Gerais, para Belo Horizonte. Então aí eu tive essa oportunidade de visitar o Brasil. Sim, o Rio de Janeiro, eu fui ao Rio de Janeiro, também pela Del Rio. Nesse tempo o representante lá, não sei se era o seu Pires, passei uns 3 dias trabalhando com o pessoal do Rio de Janeiro. Mas a grande experiência na Del Rio foi o período que eu fui para Salvador. Aí sim, o seu Pires era o representante lá. E ele queria dar uma assistência às lojas de Salvador. Foi quando eu conheci o Iguatemi. Lá teve Iguatemi primeiro do que aqui. E eu fui para passar uma semana, passei 3 meses em Salvador, morando no centro. Arranjaram lá um espaço lá para mim, um pequeno hotel, né, uma pensão lá no Pelourinho. E eu trabalhava também ali próxima à Praça da Sé, no escritório da Del Rio. Isso para mim foi fabuloso, porque eu conheci pelo menos o centro de Salvador, eu conheci todo, porque aos domingos eu ia passear, Campo Grande, Pelourinho, agora sempre, né, só, e aí eu tinha muito, assim, cuidado de voltar para casa cedo, só ia de dia, e todas aquelas igrejas do centro, a igreja de São Francisco, a igreja da Sé, elevador da Cerda, o mercado modelo embaixo, isso tudo fica próximo. Eu só não fazia, a única coisa, ônibus que eu cheguei a pegar foi para o Campo Grande, que é perto, né, e é uma reta. Eu sempre fui assim, muito assim, medroso de estar no local desconhecido e de me afoitar. Fiz algumas amizades com um rapaz que trabalhava também lá, chegamos aí na casa dele. Uma vez eu fui para uma festa, um caruru, mas eu não bebia, nem nada. Então essa foi a grande experiência da Del Rio. E quando foi em 79, eu passei na Universidade Estadual do Ceará. Inclusive, eu fui fazer o vestibular, gosto de fazer esse registro, pedi a bicicleta do Barbosa, que era o chefe da cozinha. Ele me prestou a bicicleta e eu fui de bicicleta para a comissão do vestibular, que funcionava no mesmo canto, ali na UES. Botei a bicicleta ali, botei o cadeado, fiz a minha inscrição e voltei. Eu vou falar ainda da parte sobre a educação. E passei no vestibular. O vestibular passei em História. Era ali, o vestibular a gente fazia a inscrição ali na UES, já no Itaperi, mas o curso de História que eu fiz, do Centro de Humanidades, era na Luciano Carneiro. Então eu trabalhava na Del Rio até 6 horas, né? Pegava o ônibus e vinha estudar na Luciano Carneiro às 7 horas da noite. Né? Então, passei 79
primeiro semestre, 79,1, e estudei até 82, 2, né? Quando faltavam 6 semestres, né? Um semestre, né? Para terminar, eu resolvi, então, deixar a Del Rio. Aí o meu salário despencou. Lá na Del Rio, eu ganhava na faixa de 2 salários mínimos. O salário mínimo naquele tempo não era valorizado como o de hoje, não. Mas é uma média, né? Para se ter uma ideia. Na Del Rio, e aí fui ser estagiário, né? Também, antes de ser estagiário, o meu amigo Manuel Alves ensinava numa escola lá na Guilherme Rocha, né? Era até de um político, depois eu vou lembrar o nome dele, e ele arranjou para mim ele se afastou 3 meses e arranjou para me dar aula lá no período dele para poder pegar prática, né? Era do Barros Pinho, a escola era do Barros Pinho. E aí foi a primeira vez que eu fui dar aula assim. Aí depois eu arranjei outras escolas, né? Mas ganhava por hora aula. Então, na Del Rio eu ganhava 2 salários mínimos, juntando esse dia dessas escolas eu ganhava só um salário mínimo. Mas foi importante, porque existia assim uma convenção, vamos dizer assim. Tinha a minha sala, curso de história nesse tempo não tinha monografia, eram só as provas, né? E as pessoas passavam e terminavam 40, 50 pessoas, 30, 40, era sempre muita gente que terminava. E quem não estava ensinando, estava em outra profissão, ficava com medo de sair da profissão para ensinar. E eu queria ser professor mesmo. Aí então eu deixei essa profissão, né, de decorador, de voltado para a pintura, de vitrine, fazia vitrine. Eu deixei para ensinar. Mas voltando um pouquinho para a Del Rio, foi na Del Rio que eu comprei a primeira televisão para minha mãe, uma televisão Colorado RQ. Comprei um relógio de parede, né? E eu ajudava a minha mãe. Um registro que eu quero fazer. Desde pequeno, lá quando eu botava água lá na Carqueja, o que eu ganhava, eu dava uma parte à minha mãe. E na Del Rio, na Relux e também lá no Seu Leite, o que eu ganhava sempre eu ajudava em casa, né? No começo que a gente veio para o Rio Zé Walter, a mamãe não estava aqui, era só nós 3, eu, a Lúcia, o Pedro Jorge e a Gorete, né? Éramos 4, né? Depois a Lúcia foi embora para Brasília. Pois bem, então eu sempre ajudei na casa. E na Del Rio eu criei uma certa estabilidade. Na Del Rio também eu era chefe de escoteiro, eu arranjava muito apoio para o movimento escoteiro. A gente, por exemplo, fazia os convites, aí a gente fazia lá na Del Rio impressa em serigrafia, que a gente chamava naquele tempo de silk screen, né? A gente fazia piquenique, fizemos muitos piqueniques, e lá na Del Rio era um espaço que a gente divulgava os piqueniques e também fazia os convites. Então foi uma empresa que foi importante, tanto nessa parte que eu pude conhecer todas essas capitais, né, que eu falei. O Rio de Janeiro, eu fui 2 vezes ao Rio de Janeiro, salvo engano, pela Del Rio, né? Belém eu fui umas 2 vezes, Teresina fui várias vezes e fiz essa viagem por o interior do Nordeste, né? Paraíba, Rio Grande do Norte, e teve o período lá de Salvador. Então foi muito, muito, muito importante mesmo. E saindo da Del Rio, fui para a universidade. Mas essa história da universidade eu conto no próximo capítulo.